Oi, gente, então, eu sou a Júlia e hoje eu vim trazer para vocês algumas indicações de livros que talvez não sejam tão conhecidos por aí. Assim, gente, eu recentemente eu venho lendo bastante livro de autorias diversas, né? Eu tento ler mais livros brasileiros, eu tô tentando ler também alguns livros, né, latinos, assim, da América do Sul, da América Central. Tô tentando sair da bolha de TikTok, de todas essas coisas, que fica todo mundo só falando dos mesmos livros. Então eu tive umas leituras ótimas de 2024 pra cá, e eu vim indicar para vocês, porque todo mundo tem que ter a mesma experiência que eu tive lendo. Para começar, esse livro que eu vou falar agora, da Clarice, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, eu já vi algumas pessoas indicando ele, mas não muitas, assim, acho que eu consigo contar nos dedos quantas pessoas eu já vi indicar. Porque todo mundo fica naquela bolha de, ai, Uma Paixão Segundo de H, Hora da Estrela, Água Viva, todo mundo fica nessa bolha e as pessoas têm que ler esse livro. Esse livro ele fala da Lori e de Ulisses. A Lori, ela é uma menina, uma mulher, né, que ela tá muito acostumada a levar uma vida medíocre. Ela não gosta de sentir emoções extremas, ela não sente que ela pode amar. Ela vive na mediocridade, assim, querendo ou não, até meio cética para os sentimentos da vida. E ela conhece Ulisses. Ulisses, ele é um professor de filosofia e eles estão, né, indo pra dates, saindo, e ela quer ter algo a mais com ele, só que ele meio que vai ensinando ela a viver, sabe? Ele vira quase um tutor dela, porque com essas coisas de filosofia, ensinando felicidade, né? É muito sobre isso. E é muito interessante, porque eu, particularmente, eu acho o Ulisses um cara, assim, uma pessoa merda. Eu acho ele um cara. Eu não acho ele um cara legal. Mas é muito interessante ver que ela utiliza muito dos conselhos dele, muito da questão existencial da vida, para pensar, tipo, eu sou merecedora de uma vida feliz, eu posso sentir felicidade, eu posso sentir tristeza, eu não preciso estar nesse meio termo sempre, sabe? E isso é muito interessante, porque quem estuda filosofia, você percebe que, tipo, dialoga muito com essa coisa de Aristóteles e a justa medida, do existencialismo, então é muito interessante. Eu gosto muito de filosofia, então eu ia lendo, porque não é muito explícito isso, né? Mas eu ia lendo e eu ficava tipo assim, caraca, é realmente isso, é realmente assim. E é muito bom. Quem me deu esse livro foi meu tio. E, cara, na verdade, alguns livros aqui, tem 3 livros aqui que meu tio que me indicou, ele me deu, e assim, são sempre livros que entram pros meus favoritos. Tem uma página aqui que eu, assim, eu vou até mostrar pra vocês. Eu dobrei a página inteira de tão impactante. Eu achei ele babaca, em alguns momentos. Eu não vou dar spoiler, mas porque ele meio que fala assim: ah, eu não vou fazer tal coisa até você sentir isso, sabe? Eu achei meio chantagemzinha assim. Às vezes não era a intenção, é pra ser um romance legal, mas eu não gostei, eu fiquei incomodada com isso. E ele fala assim, né? Com Ulisses, deram os primeiros passos para alguma coisa que até então desconhecia. Mas poderia agora avançar sozinha? Numa das últimas vezes, ela lhe perguntara com um sorriso encabulado, procurando disfarçar com um tom levemente irônico: Estou sendo autodidata? Ele respondera: Acho que sim. Muitas coisas você só tem se for autodidata, se tiver a coragem de ser. Em outras, terá que saber sentir a dois. Mas eu espero que você tenha coragem de ser autodidata, apesar dos perigos. Espero também que você queira ser dois em um. Então, tipo assim, gente, é muito legal, porque você vê que ele vai ensinando ela e ela vai procurando sair dessa vida medíocre. E é isso que fala o livro, sabe? Eu li no momento que eu, assim, eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, quando você lê no momento que você tá passando por um certo momento que, eu não quero nem dizer baixo astral, mas, né, até que baixo astral, é muito interessante que aí você vai procurando, tipo, eu posso ser feliz, ficar triste na minha própria companhia, não preciso de outra pessoa pra eu sentir fortes emoções, eu posso sentir fortes emoções sozinha. Então, gente, muito interessante. Só leiam mesmo. A próxima leitura que eu vou indicar pra vocês, eu terminei de ler, assim, faz 2 dias.
E eu fiquei muito, muito, muito impactada. Muito mesmo. Eu fico pensando até agora disso. É o título: A Mulher Habitada, de Gioconda Belli. Essa autora, ela é da Nicarágua. Então, quando você pensa sobre, né, a história de vida da autora, que fala aqui até na orelha aqui, quando você interpreta o que ela passou e você vê a história do Brasil, você se sente muito acolhido e identificado, porque é um país da América Latina que também sofreu uma ditadura, sofreu uma pressão americana nos anos 70, e esse livro ele vai falar justamente sobre isso. Vai tratar de Lavínia. Lavínia é uma mulher de uma família abastada dos anos 70, e essa história se passa num país fictício chamado Fáguas. Lavínia faz arquitetura. Na verdade, ela terminou a faculdade e vai trabalhar numa empresa que só tem homens. E ela consegue trabalhar nessa empresa com a ajuda dos pais, que, por terem dinheiro, conseguiu uma vaguinha para ela e tudo mais. Então, já vai falando desse machismo que ela sofre, de ninguém levando. Assim, até levam por ela ser rica, mas não por ela ser mulher, levam ela a sério. Também que as pessoas não levando ela a sério por causa do seu gênero. E aí, nesse escritório, Lavínia conhece Felipe. E assim, Felipe já é um cara misterioso, eles vão se envolver. E esse país também, né, por ser na América Latina, mesmo que fictício, também está passando por uma ditadura. E aí, Lavínia vai descobrir que Felipe faz parte do movimento de libertação nacional. E ela já vai ficar assim: ah, não, por quê? Por que que você tá assim? Por que você faz parte disso? Eu não quero participar. Eu prefiro ignorar que o país passa por isso. Ela é uma mulher totalmente resignada. Resignada porque ela tem dinheiro, ela prefere viver os privilégios que ela tem e ignorar essa parte obscura que o país vive, que a população mais pobre vive, porque a população mais pobre é quem mais sofre. Quem é rico nesse momento e ignora, não sofre com generais, com a tortura. E aí, em paralelo a isso, a história ela meio que tem dois narradores. Tem Lavínia, o ponto de vista dela, e também tem outra narradora, que é a Itzá. Itzá é o espírito de uma indígena que lutou contra os espanhóis na colonização. E ela vai para uma laranjeira que tem na casa de Lavínia. E aí, quando Lavínia pega e toma um suco dessa laranja, a Itzá vai incorporar nela dentro de seu sangue. Então, a história é muito linda, porque como essa indígena ela era uma guerreira, ela fez uma manifestação na aldeia, tipo assim, ai, vamos juntar mulheres, vamos se movimentar, não vamos deixar só para os homens. Ela vai entrar dentro de Lavínia e vai falar assim, não, essa mulher não pode ser resignada. Essa mulher tem que lutar também. Se eu lutei, ela vai lutar. Então ela vai transformando a personagem de uma forma. Gente, é muito lindo, porque ele trata, tipo assim. Cara, eu lia ele, o ponto de vista da indígena. E, tipo assim, a gente sabe, a gente estuda que a colonização foi horrível, teve muitas mortes, um genocídio indígena, expropriação de terras e tal, a gente sabe disso. Mas quando você lê, mesmo que sendo fictício, o ponto de vista da indígena, gente, é muito forte, porque você tem empatia por aquilo de uma forma que não é como a gente estuda na história, sabe? É muito, muito interessante. Eu marquei até algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês. Eu tive algumas marcações, ó. E assim, fiquei muito, muito, muito impactada. A primeira que eu vou falar para vocês é uma fala da indígena Itzá, que, olha só, apenas escutam. Os espanhóis diziam que deviam nos civilizar, fazer-nos abandonar a barbárie, mas eles, com essa barbárie, nos dominaram, nos despovoaram. Gente, gente. E outra parte muito interessante, porque tem um general lá, e o general, ele tem traços nitidamente indígenas, assim, não é, tipo, misturado, assim, miscigenado. É o traço puro mesmo. Ele meio que faz uma inversão de papel, né? Tá fazendo o papel do opressor, do dominador, porque ele é general da ditadura. E aí, tipo assim, é uma frase simples, né? Que a Lavínia, ela interpreta isso e ela só fala assim, renegando seu passado, sua origem. É uma frase simples dessa, mas pô, fiquei muito impactada. Porque realmente isso, é realmente a hipocrisia, a ignorância das pessoas, sabe? Gente, é muito bom. E é um livro
É um livro muito, muito, muito atual, contemporâneo, muito bom. Leiam. Outro livro que eu vou indicar para vocês, que eu li em 2024, não tô com ele físico porque eu peguei emprestado na madrasta do meu namorado. São dois livros que eu peguei emprestado dela que eu vou falar para vocês. O primeiro se chama O Ventre do Atlântico. O Ventre do Atlântico. Ai, o Ventre do Atlântico, ele conta a história de uma senegalesa e o povo que ela vive ali no Senegal. Só que essa mulher, ela tem um irmão. E o ponto de vista vai ser meio que o ponto de vista do irmão. Do irmão contando a história sobre a vida dele e sobre a irmã. Essa irmã vai morar na França, é refugiada. E, assim, todo mundo na. Eu vou dizer aldeia, mas eu não sei bem se é uma aldeia. No bairro, assim, mas é meio que uma aldeia. Todo mundo na aldeia em que eles vivem fica pensando assim: ah, não, quem vai pra França já tá rico, eles já saem daqui do Senegal, eles já vão sair daqui, já vão ficar ricos. Como assim? A gente tem que tentar fazer isso também, porque não é possível que a gente vai ficar aqui pra sempre. Todo mundo naquele lugar tem esse pensamento. E aí, essa irmã vai pra França e ela passa muito sufoco na França. Ela vai de barco e ela não consegue, tipo, sair do porto é, tipo, como uma pessoa normal ia andar, ela tem que ir se escondendo para não verem ela, para não verem que ela veio refugiada, aí o pessoal da alfândega não pegar e deportar ela. Ela passa fome, ela tem que catar coisa de lixeira para comer. Ela não tem uma experiência boa assim na França e ela decide voltar. Nisso que ela volta, todo mundo fica assim, ué, mas você não trouxe presente pra gente? Como assim você não trouxe presente? Por quê? Você estava lá, você tem dinheiro. Se você estava lá, você tinha que trazer presente, você tinha que trazer lembranças daquele lugar. Como assim você não se importa com a gente por não trazer presente? E ela fica assim, gente, eu não vivi uma coisa boa lá, foi terrível. Eu não fui bem recebida, não foi bom, eu não tinha dinheiro, eu passei fome. E as pessoas não conseguiam entender isso. Então, é um livro muito interessante porque você vê como funciona essas coisas de, de uma pessoa sair do seu próprio país por um motivo de miséria e você entra em outro país e assim, cara, é a mesma coisa. Você não é bem recebida porque você não é de lá. É muito, muito, muito interessante. Todo mundo devia ler. E aí, quando eu pesquisei a história da autora, depois, é como se ela, a autora, fosse a irmã retratada no livro. Então, assim, muito mais impactante ver que uma pessoa realmente viveu isso. E aí, o livro fala muito dessa irmã, meio que, não quero dizer que gira em torno dela, mas muitas coisas são em relação a ela, porque também fala muito da vida do menino, como era a pobreza do lugar, como eles viviam. Muito interessante mesmo. O próximo livro, ele já tá ficando mais conhecido, agora eu já vi umas pessoas indicando ele, que são Os Abismos, da Pilar Quintana. Gente, eu já li o A Cachorra dela, gostei também, achei uma coisa muito semelhante a Vidas Secas, sabe, que trata do sertão, só que na Colômbia. Essa autora é colombiana. Gente, assim, todo mundo que é filho, todo mundo que é mãe, todo mundo é filho, então todo mundo tem que ler esse livro. Esse livro vai tratar Cláudia. Cláudia é uma criança e a mãe dela também se chama Cláudia. A mãe de Cláudia, ela não é uma mãe muito comum. Ela do nada tem umas rinites, que depois a gente entende que pode ser uma depressão. Ela é casada com um cara 20 anos mais velho, praticamente. E aí vai contar a história dessa família. A criança, Cláudia, sofre muito pela ausência da mãe. Só que assim, a mãe dela, ela sempre fica no mesmo cômodo que a filha, ela sempre fica perto, mas é só a presença física, não é a presença da pessoa. Porque quando a filha quer conversar, a mãe dá os foras. Que isso acaba sendo um tipo de ausência, porque a filha fica, minha mãe não quer conversar comigo, minha mãe é de lua, às vezes eu falo, ela quer falar, às vezes ela não quer falar, eu nunca entendo. E a mãe dessa menina
ela sempre ficou com babás em vez de ficar com a mãe. Então ela acha que para você não ser ausente, você tem que só estar lá fisicamente com a pessoa, o que não é isso. Mas é muito interessante ver porque esse livro é todo na perspectiva da criança. Então tem coisas que você vai lendo, você vai falando, não, essa mulher é louca. Mas aí depois você entende que assim, a criança tem, eu não tô desmerecendo o ponto de vista da criança, mas a criança tende a aumentar as coisas e a não entender o que é de fato. Então ela fica falando das rinites da mãe, das alergias da mãe, que posteriormente você vai pensar, cara, acho que a mãe tem uma depressão. Tudo nesse livro se trata, acaba tudo em relação assim à morte, ao suicídio, sabe? Porque é o que essa mãe mais se interessa de pesquisar, de saber. Então é muito interessante porque vai mostrando a criança sem entender o que é isso, sem entender a grandiosidade dessas coisas, sem entender o que realmente de fato é. E aí eu me identifiquei muito, porque não, né? Não que eu tenha vivido isso, mas porque eu ia lendo, eu pensava assim, cara, na minha infância eu também pensava coisas assim, achava que era de um jeito, mas agora eu vejo, penso de novo e, cara, não é, sabe? É muito inocente a visão dessa menina por ela ser uma criança. Então, cara, é muito interessante você ler e você perceber, você entender a mãe, né? Nem perceber, mas você entender a mãe, mas também entender a filha, que assim, a mãe também estava passando por um problema difícil, mas a filha não entendia, ninguém conseguia falar com a filha, ninguém conseguia explicar por ser algo que ela não ia entender. Então você vai lendo, cara, é um livro lindo, assim, lindo mesmo. Todo mundo deveria ler porque é muito bom. Todo mundo deveria, assim, ler mesmo. Você aprende muitas coisas. Você aprende o que fazer, até o que não fazer quando você tiver um filho, assim. Pelo menos eu entendi dessa forma. É muito bom. Eu até anotei aqui, ó. A perspectiva de uma criança faz com que eu também me sinta uma criança. Estamos na surdina, sem saber das coisas e pegando tudo por alto, porque é realmente essa sensação que o livro passa. Você tem que ir entendendo. Gente, muito bom. Recomendo. Outro livro, assim, que foi indicação também, que eu peguei da madrasta do meu namorado, que eu também peguei emprestado dela, se chama Meu Pequeno País, do Guy Fawkes. Esse livro traz uma temática parecida com O Vento do Atlântico, que se passa na cidade de Burundi, no país, na verdade. Burundi é um país. Eu não lembro o nome da cidade, mas passa em Burundi, na África também. E a vida do protagonista é a vida do próprio Gael. O autor faz como se fosse uma autobiografia em um jeito de literatura bem interessante, a dinâmica dele. Traz a vida desse menino que o pai dele é francês e a mãe é de Ruanda. E aí vai mostrando, né, o pessoal da França que ia morar naquele lugar, que era um pessoal que já tinha, tipo, que abria empresas, que era um pessoal que tinha um status mais elevado na cidade. E a mãe dele, ela, por ser de Ruanda, ela ia meio que lutar numa guerra que tinha, que era contra os Tutsis e os Hutus. E ela brigava muito com o marido por causa disso, porque ela queria lutar, porque ela queria servir, né, o próprio país, a própria questão mais de nacionalidade dela, sabe? De se identificar, de querer lutar por isso. E o pai dele não entendia, mas a mãe dele ia. Só que nisso, dele vendo isso quando criança, ele pensava também que veio um francês para salvar minha mãe, mas depois eles brigavam, depois eles se separaram, e aí não dava certo. E aí a mãe dele foi lutar, e a mãe dele passou muito tempo sumida e ele ficava se perguntando assim, tipo, cadê minha mãe? Quando eu vou ver minha mãe de novo? E meus familiares? Quando meus pais vão ser meus pais de novo? Não vai ter mais essa briga por questão de meu pai ser um homem branco, minha mãe ser uma mulher negra, e ele é um menino assim, é, negro, mas não retinto como a mãe, que a mãe dele queria que fosse criado como um homem branco, que a mãe dele não ensinava o próprio dialeto da vida dela que ela falou a vida inteira, não queria que ele soubesse, porque se ele fosse branco seria uma forma dele se dar melhor como o pai dele francês se deu. Então tem muito essa questão de tipo quem eu sou no mundo, sabe? Eu quero me identificar com a minha mãe, eu quero ter o que ela teve, mas ela não deixa para eu ter uma vida melhor. Mas aí eu, sabe, ele se sente como se ele não tivesse uma nacionalidade. Porque ele não era tão branco como o pai, ele não vivia na França,
Mas ele também não tinha com o que se identificar em relação à mãe, não falava os dialetos, e quem era de Ruanda ali, que vivia que não falava dialeto, falava, ah, você não é daqui. Então é muito interessante isso, você vê a jornada de uma identidade desse menino que vem a ser o protagonista, e que isso deixa mais interessante ainda. Porque eu li o livro inteiro sem saber que era o autor. Na verdade, eu falei que vinha ser o protagonista, mas é que vinha ser o autor, porque eu li sem saber que era o autor. Depois que eu terminei, falei, caraca, a história dele, que eu li a partezinha que fala do autor, né? Então é muito interessante. E aí, chega, nessa hora que a mãe dele vai lutar, ele tem uns amiguinhos ali do bairro, e eles ficam assim, ah, vamos criar uma gangue também, tá todo mundo lutando, a gente tem que ter uma gangue pra ser levado a sério. E ele é um menino de 11 anos, então vai mostrando, né, esse passar da vida. Gente, muito linda, muito linda. Eu quero até reler, porque é uma história, assim, linda mesmo e emocionante. É... Agora, para o último livro, eu vou indicar para vocês A Audácia dessa Mulher, da Ana Maria Machado. Esse livro também foi uma indicação da madrasta do meu namorado. Você vê que meu tio e a madrasta do meu namorado são as pessoas que me deram as melhores leituras da minha vida. Basicamente isso. Esse livro aqui, é, você que leu Dom Casmurro, e fica aquela coisa de, tipo, ah, Bentinho, será que Bentinho falava a verdade? Será que o Capitu realmente traiu ele? Será que ele era um louco? O que que ele era? Pra você que fique muito intrigado com essa história, você tem que ler esse livro. Porque esse livro, ele fala da... É Cecília o nome dela? Eu acho que eu posso ter inventado. Será que eu inventei o nome da menina? Inventei. É Bia. Não sei porque eu falei Cecília. Fala de Bia. Bia é uma jornalista, não lembro. E aí vai ter uma série que vão gravar de época. E aí que é como se fosse, né? Uma série de época que eles vão gravar. Ela é jornalista, mas o cara lá, diretor, chama ela. E tem o Virgílio também, que o Virgílio é cozinheiro, mas chamam ele também e eles vão gravar juntos. E aí eles meio que vão estudar o processo, né, da época, vão estudar como que era que as pessoas falavam, o jeito de se vestir, o jeito de andar, essas coisas. Nisso, e Virgílio fala que a mãe dele, ou a avó, não me lembro muito bem, gente, ele faz um tempinho. Mas o Virgílio fala que a mãe ou a avó tem umas cartas muito antigas que era dessa época que seria interessante para a Bia ler, porque ela queria muito estudar sobre isso para ser melhor na série e tal, e ela era jornalista, então tipo, era o que ela gostava. Beleza. Nisso, quando Bia pega as cartas, você vê o ponto de vista de uma mulher falando do marido, assim, meu marido é muito ciumento. Meu marido acha que eu tô traindo ele com meu melhor amigo, mas não é assim, não é assim que acontece. Eu não sei se eu vou conseguir continuar casada com ele. Eu vi ele tendo conversas estranhas com o nosso filho. Quando você vê, gente, é como se essas cartas fossem a Capitu falando do ponto de vista dela em relação ao Dom Casmurro, ao Bentinho. Sendo que é muito interessante porque, tipo, quando você lê esse livro, você sabe que é, tipo, Dom Casmurro, uma história meio que de ficção. Tipo, ela percebe isso no final, talvez. É porque você vai lendo, eu já fui percebendo de cara que é. Mas a personagem, a Bia, percebe no final. Só que eu não entendi que se é como se Dom Casmurro fosse uma história verdadeira, ou se fosse também uma ficção, e seria, tipo, a parte da ficção. Eu acho que isso deixa meio aberto, ou eu que não entendi mesmo. É, mas assim, é muito interessante. Muito, muito, muito interessante ver como é que essa autora constrói o ponto de vista da mulher naquela época. Por quê? Né, então, quando a gente pensa assim em Dom Casmurro, você vê que o Bentinho ele era um cara rico, que, né, que estudou para ser padre, mas depois desistiu, ele era rico, branco, e a Capitu era uma mulher morena, ainda que não era rica, né? Ela era meio pobre. Então, tipo assim, é óbvio que se tem um ponto de vista do homem, vão acreditar no homem. Então, assim, gente, muito interessante ver como que a autora constrói toda essa narrativa. Mas enfim, gente, essas foram as indicações que eu tenho para vocês de livros não tão conhecidos. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês tenham a mesma experiência de leitura que eu tive lendo, porque para mim foi sensacional. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.